E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos novamente aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 9, Problema da Alimentação. Estamos ainda no parágrafo 7º, não é? E nós conversamos no último programa sobre o dilema enfrentado pelo governador de Nosso Lar, que conseguiu em 21 anos ser apoiado apenas pelo Ministério da União Divina e da Elevação. E que o outro Ministério do Esclarecimento ainda estava numa luta ferrenha com o governador, porque não aceitavam as mudanças que o governador queria implantar na questão da alimentação. Porque todo mundo queria continuar, né? Os outros ministérios, os outros habitantes de Nosso Lar, e pelo jeito a maioria, queriam continuar com a mesma alimentação grosseira que eles tinham enquanto encarnados. E o governador achou que já era a época de uma mudança, porque, para a gente relembrar, a colônia ela foi fundada no começo do século XVI, 1500 e alguma coisa, depois do descobrimento do Brasil, não é? Quando chegaram os portugueses, chegaram os invasores, e aí alguns portugueses resolveram fundar uma colônia para abrigar aqueles que desencarnassem, principalmente no Brasil, na capital. Portugueses sempre comeu bem. Gostou. Tu imagina aquela portuguesada querendo comer, né? E comiam. Não, quer dizer, então, isso que eu quero colocar. Desde o século XVI até o século XIX, porque o governador atual, que o André Luiz conheceu, né, quando chegou em Nosso Lar, ele tomou posse, e mais ou menos pelas nossas contas, em 1820 e poucos. Então, teve um bom tempo para que os habitantes da colônia começassem a pensar em se alimentar de uma maneira mais frugal. Mas é aquele raciocínio, né, que a reencarnação nos traz. São as gerações que vão mudando e já vem com o pensamento um pouco modificado. Mas demora, não é assim, né? É o que nós estamos vendo hoje, agora, né? As gerações novas que estão reencarnando aí, as crianças que já nascem, né, com o olho aberto. E vão se desenvolvendo, com 2 anos já estão questionando coisas, mexendo em computadores, e as gerações vão mudando assim. É o que nós... A gente vê o grande número de pessoas se tornando vegetarianas. Algumas até veganas. Mas muitas muitas crianças já estão nascendo, realmente já estão encarnando com essa preocupação de não comer os bichinhos. Elas falam, né, de não gostam já do sabor da carne. Lá em casa mesmo tem uma pequenininha que está com 3 anos, que ela não quer carne, ela não gosta de carne nenhuma. E outra coisa, muito Tereza, difícil. Não é que ela não gosta de chocolate, mas às vezes ela troca o chocolate pela fruta. Sim, ela já tem parece que realmente já veio com uma noção diferenciada na questão da alimentação, não é? Então, e aí nós vimos isso no programa passado. Deixa eu só falar um detalhe, Tereza, lembrei aqui agora. Essa questão das gerações, né, é o tempo de Deus, né? É o que o governador é o que o André Luiz está passando para nós, e o governador está nos ensinando aqui, a questão do tempo de Deus, da paciência, que vai chegar uma hora agora que vai ter um trave. Não, agora chega. Deu tempo agora, quem não se consertar é aquilo.
por exemplo, que nós vemos nas questões das expiações, né? Da tolerância divina com o nosso comportamento, no sentido de... Vamos colocar tolerância divina, porque Deus não tem tolerância, porque Ele não condena, Ele é perfeição. Mas, para o nosso linguajar, né? Chega um ponto que, não, agora você vai sentir um pouco de dor para você ver como é ruim e ver se você se conserta. Então, são essas ideias, né? E as doenças, a irmã dor que vem muitas vezes, né? É isso. Então, vamos continuar a nossa leitura. Nós vamos começar a ler na 11ª linha do parágrafo 7. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Então, lá a equipe do Ministério do Esclarecimento, que eram aqueles mais afetos a questões matemáticas, eles o tempo todo traziam os relatórios para o governador ler, né? E aí o Lísias vai continuar explicando. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina. Então a sabedoria desse homem, do governador, era tanta que ele nunca agiu sozinho. Ele sempre confabulava com os mentores da União Divina, que o ajudavam, com certeza, na governança da colônia. A sabedoria, porque ele não era arrogante em momento nenhum, porque não é diferente de outros governantes no nosso mundo físico. Ele jamais usou de arrogância, jamais castigou, jamais ficou milindrado. Ele era respeitoso, ele era prudente. O interesse dele não era um interesse no bem-estar dele. Era o interesse no bem-estar coletivo, porque com esse intuito ele estava querendo que todos os habitantes do nosso lar se espiritualizassem o mais breve possível, começando pela alimentação. Porque se a gente não consegue ter disciplina, um pouquinho de disciplina nem na nossa alimentação, imagine a disciplina no pensamento. A disciplina dos sentimentos. A gente tem que começar por algum lugar. Eu acho que na alimentação a gente pode treinar um pouco dessa disciplina que a gente vai precisar em tudo, não só na comida, mas em tudo na vida. Por isso, não foi por outro motivo que o mentor Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, falou para ele: olha, eu vou trabalhar com você, mas eu preciso de 3 coisas de você. E aí ele falou: o que é? Disciplina. E depois a outra, disciplina. E a outra, disciplina. Sabe por quê? Então disciplina é tudo na nossa vida. Sabe por quê, vida. Né, Teresa? Uma situação está interligada, está intimamente ligada à outra. Porque a gente pode raciocinar sempre, o importante é a parte moral. Claro que o importante é a parte moral, mas uma coisa está ligada à outra. É o que a Teresa está falando. Se nós não conseguirmos a disciplina básica, que é essa que nós estamos falando, como é que nós vamos atingir a outra mais elevada? Fica muito difícil. Nós pegamos aqui uma página do livro Instruções Psicofônicas, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele, né? Eram reuniões do grupo Meimei, que foram gravadas, psicofonia, né? Por isso que são instruções psicofônicas, né? E editado essa página pelo espírito Dias da Cruz, médico. E ele diz assim, olha só, o que nós estamos acabando de falar. É pelo imã do pensamento doentio e descontrolado que o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo a ulceração, dipsomania, cirrose e aos tumores benignos, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. Então, uma coisa e a outra.
O espírito pode chegar para você e induzir você a querer se alimentar de uma coisa que você não pode, ou que vai te prejudicar. E aí você cai, porque a gente gosta, né? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos da nossa vida? De ordinário são eles que vos dirigem. Para o bem ou para o mal. Como nós somos inferiores ainda, mais ligados nas questões do mal, é claro que a influência é muito maior. Então, o que o Espírito está falando aqui é isso. Pode nos conduzir. Ele está falando de ulceração, em cirrose e aos tumores benignos, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E ele continua, e através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, quais sejam as psicoses da angústia, do ódio, da vaidade, do orgulho, depressão, desânimo, egocentrismo, né? E impondo, ao que ele termina falando, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Só que isso aí acontecendo, gente, isso não acaba com a sepultura, na sepultura, não, no cemitério. Isso continua no perispírito, que é o que a Teresa falou no programa anterior, se eu não me engano. O perispírito está interligado ao nosso corpo, célula a célula, aos trilhões de células. Nós vamos levar aquilo do nosso comportamento, seja onde for. Vídeo o próprio André Luiz quando chega na enfermaria do nosso lar, que o médico examina ele, veio pelo suicídio. Ele leva um susto. Então, quer dizer, uma coisa está ligada à outra, interligada. É bom que a gente sempre medite nisso, né? Bom, então repetindo aqui na 12ª linha do 7º parágrafo. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então, ele não era o que é um espírito superior, né? Ele lia tudo, mesmo sabendo que eles estavam errados. Olha, meu Deus, quando um dia a gente vai chegar lá, né? Porque a gente sabe que, de repente, algo não está certo, a gente nem lê. Ele não, ele lia tudo. Olha a consideração, não é? E o respeito, tinha, né, Tereza? Né? E o respeito que ele tinha com os seus governados, vamos dizer rebeldes. Assim. Né? Rebeldes. Eu fiquei impressionado com isso aqui. Ele jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então, ele falava com, como se diz, com conhecimento de causa. E o que ele falava, não é? A consciência dele ficou tranquila, você porque ele jamais... Atitude, né? Porque se aqui no plano encarnado, alguém, um grupo, vão fazer greve de fome, é a preocupação da autoridade em conversar para poder a pessoa não morrer de fome e não dar problema por quem está chefiando ali o setor, o causador do problema, né? Vamos fazer greve de fome, vai morrer. Mas lá não tem problema. Vamos fazer greve. Tudo bem, faz, não fica assim comer, mas não é assim. Quando eu li isso aqui, meu pai disse, deixa lá, para que é comida? Nada, ele lia. Não, foram anos e anos. Ele leu leu cada boletim. E não deixou de responder nenhum. Não deixou, meu Deus, isso aqui é a paciência de um justo. Por isso ele é o governador. Por isso, Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava. Formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Então, aí começou a surgir os motins, as revoltas, as greves, não é? Com certeza, porque eles já tinham o apoio, porque a gente já viu que o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio e de Comunicação, eles estão ligados às faixas inferiores, eles estão mais ligados a nós aqui, aos encarnados. Então, eles com certeza já estavam, assim mais revoltados ainda, porque eles
são ministérios mais ligados à terra. Então, como a gente viu aqui, conforme o governador tentava contemporizar os outros dos ministérios, vamos dizer assim, inferiores, eles já estavam se agrupando para fazer greve. É o que nós vamos ver agora. Para revoltar, né? E aí... Então vamos continuar a leitura. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, então quer dizer, se o Ministério Superior já está indignado com o governador, a gente então pode, espíritos mais materializados, receberam apoio, né? Ficaram apoiados na decisão. Por quê? Aqueles que estão abrigados nos ministérios inferiores têm o perispírito mais grosseiro. Esses é o que mais sentirão falta, na realidade, da alimentação grosseira. Então eles viram, já que o superior, que é superior a nós, está reclamando, então vamos sair em passeata, porque a gente quer alimentação grosseira. E aí, né, quer dizer, entra a questão da nossa rebeldia, né? É bem nós aqui, já estamos porque ele diz aqui, né? Formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração. Então, os distúrbios, por quê? A atitude dos cientistas motivou aquele outro que não era um cientista, não tinha a inteligência deles, mas tinham a vontade. Então vamos lá, se eles estão aderidos, eles são inteligentes, eu vou atrás deles. É lógico. Não é? É o que acontece conosco. Então, a questão da indisciplina, que nós estamos conversando isso agora, né? Antes de entrar aqui na rádio para gravar até. É da questão da disciplina que nós não gostamos. E, gente, no plano espiritual, os espíritos estão claros. Em toda a obra nós vamos ver isso. E na obra de André Luiz, principalmente, porque ela desvenda para nós a sociedade, o mundo, a vida no plano espiritual. É disciplina o tempo todo. É obediência o tempo todo. A disciplina, a hierarquia, ela existe, moral, mas existe. E obedece. Quem não obedece, nós vamos ver aqui na obra Nosso Lar, no futuro, próximo, a gente espera, de uma mãe que queria uma comunicação com o filho e não pôde, porque ela simplesmente não trabalhava. Pronto. Nunca ajudou ninguém. Quer ser Colocaram ela em vários setores e ela não... ali está frio, ali está quente, ali está calor, ali está isso, aquilo, aquilo. Lá é muito escuro, lá é muito claro. Não trabalha em lugar nenhum. Então, se não trabalha, não tem direito a certas coisas. Pronto, é isso. A lei de solidariedade é uma lei universal. Se você não é solidário, não ajuda ninguém, como é que você quer receber ajuda e solidariedade? Porque ela foi pedir por eles, foi pedir exatamente. E aí, como é que faz? Então não tem. Não faz. Sem trabalho não vai. Eu trabalho de um compromisso divino. Se nós, agora, é aquilo que a gente sempre repete, para nós mesmos, né? Se nós não começarmos daqui, como é que a gente vai atingir? Com a influência da matéria, sem ela, como é que a gente vai fazer? Isso. Porque vivo a gente vai continuar. Nós pegamos uma página aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, que é ditado pelo Emmanuel, Espírito Emmanuel, e também da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 81, se chama Ordenações Humanas. E o Emmanuel pega um dizer na carta de Pedro, né, primeira, dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Então, ele diz assim, vou ler só um trecho. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá. O Senhor, não nós. Através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para que o servo cristão, que em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Então ele está dizendo aqui, se mesmo que o chefe, que não é o caso do governador, ele não é um déspota, não é? Porque aqui, está dizendo aqui,
Se é o detentor da autoridade e exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota. Mas quem vai corrigir essa atitude do chefe, que é um déspota, é Deus. É Deus, não é nós. Mas no caso, o governador nunca foi déspota. Ele nunca foi. Então, se nós não treinarmos isso aqui na ordenação humana, como é que nós vamos chegar lá numa atitude dessa? Nós estamos falando da colônia nosso lar, mas na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Então tem os postos de socorro, né? Tem as colônias transitórias, né? Como a Casa de Fabiano. Casa de Fabiano, no livro Obreiros da Vida Eterna, e tem vários outros setores. Então, até olha, no livro Libertação, a Cidade Estranha, capítulo 4, está lá. É uma cidade das trevas, mas tem ordenação. Claro até lá tem. Tem que ter. Porque senão não funciona. O caos não existe no universo. Então, nós temos que reivindicar o nosso direito, temos todo o direito, sim, mas nós temos que nos analisar antes. Que direito que eu tenho? Será que eu tenho esse direito? O que eu estou fazendo de ser? Eu tenho que reivindicar um direito de alguém que está fazendo alguma coisa errada? Eu tenho a obrigação de estar fazendo certo. Eu não posso exigir de um governante honestidade, por exemplo, se eu sonego imposto de renda. Né? Eu não posso exigir do outro uma honestidade se eu furo a fila. Então são os básicos. Não devolvo o troco errado. Não devolvo o troco certo. Por um centavo, o troco errado, aliás, não devolvo o troco errado, por centavo que seja. Como é que eu vou ter essa... Então, para nós que somos espíritos, nós somos melhores que ninguém. Nós somos diferentes, porque nós raciocinamos diferente, porque nós já temos a realidade da vida estampada aqui para nós, não é? Ai, meu Deus, principalmente aquele que fala, né, que o ouvido está mais perto da boca. Ai. Então é isso. Então a página é bem clara aqui, né? Então, essa página, quem quiser ler, Ordenações Humanas, no livro Caminho, Verdade e Vida. Dá para a gente continuar? Mais 3 minutinhos. Mais 3 minutos. Então, continuando a leitura. Repetindo, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Então começaram-se as passeatas, os motins e as revoltas. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo ao perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Então, aqueles habitantes ali daqueles ministérios, dos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, eles começaram a sintonizar com os espíritos do umbral. E por quê? Porque começaram a ter o mesmo comportamento. Além de querer a alimentação grosseira, eles começaram a se revoltar contra a disciplina, contra a ordem, porque é o que a gente viu quando a André Luiz, nos primeiros capítulos dessa obra, ele mostra como era o comportamento dos espíritos no umbral. Era gritaria, era agressões verbais, físicas, era escuridão. Então, essa brecha, a gente até no programa, se Deus quiser, no próximo programa, vamos comentar mais essa questão das brechas que nós, enquanto indivíduos, abrimos para nós mesmos e também como coletividade. Mas isso fica para um próximo programa, né? Não é? Isso vai ficar para um próximo programa. Vamos encerrar aqui, meditando bastante, cada um de nós, como é que anda a nossa disciplina com as nossas necessidades, versus as nossas necessidades, não é? Que Deus possa abençoar a todos aqueles que nos ouvem, muita paz a todos, que possamos nos encontrar amanhã no próximo programa. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.